Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, como pedido por alguns inscritos, eu trouxe hoje para a gente analisar alguns exercícios sobre orações subordinadas adverbiais. Então, a gente tem aí as classificações, né? Nós temos basicamente 9 tipos: causais, concessivas, comparativas, condicionais, temporais, conformativas. E a gente vai analisar aqui, classificar as orações. Então, eu coloquei aí, ó, classifica as orações subordinadas adverbiais, identificando também as orações principais. Então, qual é a dica? Eu vou responder uma por uma aqui, mas antes de eu responder, você pausa o vídeo e tenta identificar. Qual é a classificação? Qual é a oração principal? Qual é a oração subordinada? Onde é que está o elemento coesivo, né, que são a conjunção ou locução conjuntiva que vai ligar essas duas orações. Tudo bem? Mas antes disso também, não esqueça de se inscrever, dar um like e compartilhar o vídeo com seus amigos que também estão estudando, né, gramática, língua portuguesa, sintaxe. Tudo bem? Então, vamos começar aqui pela letra A. Né? Deixa eu só colocar um ponteirozinho aqui pra gente, opções de ponteiro, caneta. Beleza. Então, a gente tem aí ó, a letra A. O menino escorregou porque o chão estava liso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar as duas orações, a oração principal da oração subordinada. Então, a gente tem, ó, o menino escorregou porque o chão estava liso. Então, a gente tem, ó, escorregou é um verbo, estava também é outro verbo. Como é que a gente vai separar essas duas orações? A gente separa basicamente onde é que está o elemento coesivo. Neste caso aqui, ó, é o porquê aqui, ó. Então, a gente vai separar as duas orações bem aqui, ó. Tudo bem? Então, a gente tem a oração principal aqui, ó. Oração principal. O menino escorregou. E oração subordinada adverbial, aquela que está com o elemento coesivo que tem uma relação de dependência em relação à oração principal. Então, a gente tem o menino escorregou, oração principal. Porque o chão estava liso, oração subordinada adverbial. E a gente tem que saber, dentro daqueles 9 tipos, qual é? Causal, concessiva, comparativa, conformativa, temporal. Como é que a gente vai saber? Pela ideia que ela vai ter em relação à oração principal. Então, ó, porque o chão estava liso, dá a ideia de causa em relação à oração principal. O menino escorregou por quê? Porque o chão estava liso. Então, é a causa que fez com que o menino escorregasse. Tudo bem? Então, por isso que a gente vai classificar essa oração aqui, ó, porque o chão estava liso, como oração subordinada adverbial causal, que dá a ideia de causa em relação à oração principal. E aí tem alguns elementos coesivos ou locuções conjuntivas que introduzem as orações subordinadas adverbiais. A gente tem porque, igual no exemplo, que, como, pois que, por quanto, visto que, uma vez que, são elementos coesivos que vão introduzir as orações subordinadas adverbiais. Tranquilo? Acertou essa? Então vamos para a letra B. Lembrando, tenta fazer primeiro, pausa o vídeo, tenta. Depois você me acompanha aqui na análise. Né? Certinho? Então vamos lá para a letra B. Ah, não esquecendo, inscreva-se no canal e siga meu Instagram aí, ó, laes_prof. Então vamos lá, letra B. Nós temos aí, ó, não faria tal coisa nem que me obrigasse. Bom, primeiro a gente vai identificar a oração principal e a oração subordinada adverbial. Então a gente tem basicamente, ó, não faria tal coisa, nem que. Nem que vai ser nosso elemento coesivo aqui, ó. Duas palavrinhas com sentido de uma em relação à oração principal. Então basicamente a gente vai separar aqui, ó. Aqui vai ser a nossa oração principal. Não faria tal coisa. E aqui, ó, nem que me obrigasse. Tudo isso aqui vai ser a nossa oração subordinada adverbial em relação à principal. O segundo passo é identificar qual o sentido que ela tem em relação à oração principal. Basicamente, nem que é um elemento coesivo que dá a ideia de concessão. Não faria tal coisa, nem que me obrigasse. Então, elementos como embora, conquanto, por mais que, nem que, ainda que, são elementos coesivos que dão a ideia de concessão. Por isso que essa oração aqui, ó, nem que me obrigasse, a gente vai classificar como oração subordinada adverbial concessiva. Beleza? Tudo certo? Se ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários que eu vou responder. Certinho? Vamos para a letra C agora. Olha aí. José era tão inteligente quanto o irmão. Aí fica fácil, né? Tão quanto, a gente já sabe qual é a relação que tem. Mas vamos analisar com calma. Qual é a oração principal e qual é a oração subordinada. Então a gente tem, ó, José era tão inteligente. A gente vai separar aqui o quanto é um elemento coesivo que vai dar a ideia de quê? De comparação, fica claro, né? Tão quanto. Esses dois elementos aqui, eu dou ideia de comparação. Então José era tão inteligente, vai ser a nossa oração
principal. E quanto o irmão vai ser nossa oração subordinada adverbial. E aí o tão quanto dá uma ideia de comparação. Então vai ser quanto o irmão vai ser oração subordinada adverbial comparativa, porque está comparando aí os dois, o José e o irmão. Beleza? Facinho, né? Letra D. Vamos lá. Ó. Se chover, não iremos à praia. Se chover, não iremos à praia. Aqui é bem tranquilo de analisar também, né? Aqui a gente tem, ó, não iremos à praia. Nós temos aí chover e iremos como verbo. Então a gente vai separar as duas orações aqui, ó. Neste caso aqui, ó, o elemento coesivo está aqui, ó. Ele não está entre as duas orações, porque a gente tem uma oração aí que está no sentido, né, inversa, indireto, a gente chama. Então, basicamente, ó, não iremos à praia vai ser nossa oração principal. Não iremos à praia se chover. Apenas nessa estrutura foi invertida aí a posição. Tranquilo, você tem que ter isso em mente. Então, se chover, que está com o elemento coesivo, vai ser uma oração subordinada adverbial. E a gente vai ver o Czinho aqui, ó, da ideia de quê? Não iremos à praia se chover. Da ideia de condição. Nós não iremos à praia se chover. Então, não iremos à praia se chover. O se aqui dá a ideia de condição. Condição, bem tranquilo. Então, se chover vai ser nossa oração subordinada adverbial condicional, porque dá a ideia de condição. Tranquilo, né? Então, elementos como se, caso, contanto que, são elementos coesivos que vão iniciar orações subordinadas adverbiais condicionais. Tudo bem? Vamos para a próxima? Letra E. Tá aí, ó. Não choveu como todos os lavradores esperavam. Você tem que tomar cuidado porque, olha só, não choveu, a gente vai analisar a oração principal, então aqui, ó, pronto. Não choveu vai ser nossa oração principal. Como que o elemento coesivo vai introduzir a oração subordinada adverbial e a gente vai classificar. O como, você tem que ter cuidado, porque ele pode ser comparativo, pode ser conformativo, pode ser causal. Você tem que ver qual é a ideia que ele tem em relação à oração principal. Então, vamos lá. Ó. Não choveu, como todos os lavradores esperavam. Então, você vai ver, como todos os lavradores esperavam, você vai ver qual o sentido que ela tem em relação à oração não choveu. Então, dá a ideia de quê? De comparação, de causa ou de conformidade. Não choveu como todos os lavradores esperavam. Não choveu tal qual todos os lavradores esperavam. Dá ideia? Ou então a gente pensar assim, não choveu conforme todos os lavradores esperavam. Tem mais sentido, não tem? Então, a oração principal aqui, ó, não choveu, vai ter uma relação com essa aqui de conformidade. Então, troca o como por conforme, segundo, como, consoante ou de acordo, que são elementos coesivos que dão ideia de conformidade. Ó. Não choveu consoante todos os lavradores esperavam. Não choveu segundo todos os lavradores esperavam, ou conforme. Por isso que essa oração aqui, ó, com todos os lavradores esperavam, como todos, vai ser oração subordinada adverbial conformativa, que dá a ideia de conformidade em relação à oração principal. Beleza? Então, o como, ele pode ter vários sentidos aí. Então, você tem que analisar com calma qual é a ideia. Por isso que eu falo, língua portuguesa é muito sentido, muito lógica. Você tem que analisar a ideia e não ficar decorando as conjunções ou as locuções conjuntivas. Tudo bem? Vamos para a letra F. Então, a gente tem, ó, o engenheiro fez a planta como o proprietário. Aí fica fácil. É a mesma coisa da outra. Então, a gente tem, ó, o engenheiro fez a planta. Aqui a gente tem a nossa oração principal, ó, como o proprietário, conforme o proprietário, segundo o proprietário. Então, a mesma coisa da anterior. Nós temos aqui, ó, como o proprietário vai ser a nossa oração subordinada adverbial, o que? Conformativa, que dá a ideia de conformidade em relação à oração principal. Beleza? Então, o como aí de novo. Agora, ó, eu separei a letra G justamente para a gente analisar essa questão. A gente tem, ó, olha só, o engenheiro fez a planta como o outro. Na letra G, a gente tem a ideia não mais de conformidade. O como aí, ó, vamos analisar aqui, ó. O engenheiro fez a planta, então a gente vai separar aqui. Isso tudo aqui vai ser a nossa o quê? Oração principal, beleza?
Como o outro vai ser nossa oração subordinada adverbial. Só que o como aqui ele está dando outra conotação, outro sentido. Não é mais de conformidade, é a ideia de comparação. Então, o engenheiro fez a planta tal qual o outro. Ou seja, esse como aí, esse elemento coesivo, não vai dar a ideia de conformidade nem de causa. Vai dar a ideia de quê? De comparação. Então, o engenheiro fez a planta, oração principal. Como o outro, oração adverbial. Oração subordinada adverbial, o quê? Comparativa. Beleza? Então, o como você tem que analisar aí certinho. Na verdade, várias palavras, como o que, porquê, o como, elas podem ter sentidos dependendo da estruturação e do que a mensagem quer passar. Então, a gente tem que ter calma e não ficar decorando elementos coesivos. Saber qual o sentido que ela quer passar. Tudo bem? Então, a gente tem aí ó, a letra H. Olha só. O cão era manso como carneirinho. Aqui é a mesma coisa. O cão era manso como carneirinho. Aqui a gente tem ó, o cão era manso. Então, oração principal. Como o carneirinho, tal qual o carneirinho. Então, como o carneirinho, dá a ideia também de comparação. Então, o cão era manso, oração principal. Como o carneirinho, oração subordinada adverbial, que comparativa, que está comparando o cão com o carneirinho. Muito fácil, beleza? Vamos para a letra agora I. Olha só. Como eu não podia caminhar, Fernanda veio ao meu encontro. O como aí de novo aparecendo, ó. Tá vendo? Só que aqui ele não é conformativo e nem comparativo, presta atenção. Como eu não podia caminhar, Fernanda veio ao meu encontro. Então a gente tem basicamente aí, ó, a oração principal ela tá vindo depois. Então a gente tem aí, ó, Fernanda veio ao meu encontro. Aqui vai ser nossa oração principal. Como eu não podia caminhar, vai ser nossa oração subordinada adverbial. Só que o como aqui está introduzindo uma oração não mais conformativa nem comparativa, está dando ideia de causa. Por que ela veio ao meu encontro? Porque eu não poderia caminhar. Então, o como aqui, nessa estrutura, está dando ideia de causa. Então, a gente vai ter, olha só, Fernanda veio ao meu encontro, vai ser oração principal. Como eu não podia caminhar, ser oração subordinada adverbial causal. Perfeito? Deu para entender aí, né? Se for com dúvida, escreva aí nos comentários. Então, vamos para a letra J. Nosso último aí. Olha só. Este rio produz tanto peixe quanto aquele. Então, a gente tem aí, ó. Este rio produz tanto peixe quanto aquele. Então, a gente tem, ó. Este rio produz tanto peixe, vai ser oração principal. Quanto, então a gente vai separar as duas orações aqui. Quanto aquele vai ser nossa oração subordinada adverbial. Então, o quanto aqui, ó, vai dar a ideia de quê? De comparação. Então, vai ser oração subordinada adverbial comparativa. Então, a gente tem esses dois elementos aí, ó. Tão quanto, tá vendo? Eles mantêm uma relação de comparação. Este rio produz tanto peixe quanto aquele. Este rio produz tanto peixe, oração principal, quanto aquele, oração subordinada adverbial comparativa. Beleza? Bom, esse é um exercício que eu tirei da gramática do Saccone, né? Então aqui está a referência. Se você quiser mais exercícios, tem aqui. Essa gramática é bem didática para quem está iniciando e tem dificuldades na parte de sintaxe, morfologia. Então, basicamente são essas 10 frases, sentenças que a gente analisou juntos. Se você ficou com dúvida, escreva aí nos comentários. E escreva aí também quais conteúdos você quer que eu traga aqui como exercício para a gente resolver juntos, porque eu acho que é bem interessante você perceber como é que é a análise de uma estrutura sintática em relação às orações subordinadas. Beleza? Então escreva nos comentários. Espero que tenha ajudado você este vídeo. Bons estudos, fique com Deus e até a próxima.